Olá pessoal, dando sequências ao nosso curso, iremos finalizar a semana 2 agora com a tabela dinâmica, a famosa tabela dinâmica, ou Pivot Table, também muito conhecida por Pivot Table. Então, a tabela dinâmica é isso aqui. O que temos aqui? Eu tenho a minha base de dados, minha tabela de dados, colunas e linhas, e através dessa base de dados eu criei essa tabela dinâmica, esse relatório da tabela dinâmica, tá? O que devemos observar aqui? Eu tenho um filtro geral, eu estou filtrando toda essa área de dados aqui por trimestre, e aí eu tenho aqui também as linhas de informações. Então eu transformei meu esporte em linhas para fazer uma análise de linhas dos esportes. Ele cria esse resumo dos esportes aqui embaixo. Ele me dá um total geral por trimestre. Quais seriam as vantagens, então, pessoal, de utilizarmos a tabela dinâmica? A tabela dinâmica, a gente consegue ter uma visualização dos dados em vários ângulos, ok? Então, se a gente voltar aqui, ó, eu poderia colocar nas linhas os trimestres e nas colunas os esportes. Eu poderia fazer um filtro geral aqui pelo esporte. Então, eu clicaria aqui no esporte desejado, ele traria uma área de dados aqui para mim. Então, assim, a gente consegue fazer uma rotação dos nossos dados. A gente consegue visualizar os dados de várias formas. A gente consegue facilmente aplicar filtros. Eu crio um layout da minha tabela dinâmica, que ela é dinâmica, o nome já diz. E aí eu coloco os filtros que eu precisar, tanto na parte geral da tabela, tanto nas linhas e tanto nas colunas. Vocês vão ver eu fazendo. Vocês vão ver que é super legal, super interessante, super simples de utilizar. Ele também nos dá facilmente os resumos dos dados. Então, eu visualizo nesse exemplo o resumo dos dados por trimestre, eu vejo o resumo dos dados por esporte, eu tenho um total geral, ok? Então, facilmente eu consigo ter informações que eu precisar. E eu tenho também subtotais e totais, né? Então, eu tenho aqui o subtotal de golfe no terceiro trimestre, o subtotal de golfe no quarto trimestre, eu tenho esse total geral do golfe. E aqui eu tenho um total geral da minha loja, do que seja esses dados, beleza? Então, o nome dinâmico quer dizer que podemos alterar rapidamente os resultados de visualização para analisar os dados por vários ângulos. Vamos a alguns exemplos práticos, vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é super simples. Eu tenho uma tabela, visualizem aqui, eu tenho uma tabela, uma base de dados, uma tabela de dados. Então, eu já falei em outros momentos, evitem trabalhar com planilhas com linhas em branco, células mescladas. Isso por Excel não é tabela de dados, tá? Se a gente precisar fazer uma consulta, uma pesquisa avançada, tabelas dinâmicas, até mesmo fazer importações para o Power BI, ele não entende linhas em branco, títulos, células mescladas, ok? Então a simplicidade aqui vai ser mais, ó. Eu tenho aqui colunas, que são os campos da minha tabela de dados, e eu tenho meus registros, beleza? Vou vir aqui, ó, vou clicar na minha área de dados, vou inserir tabela dinâmica. Ele está me perguntando qual o intervalo. Eu posso inserir essa tabela nessa área da tabela de dados, ou eu posso criar uma nova aba, uma nova planilha com a minha tabela de dados. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é esse lado direito da tela, tá? O que ele vai trazer para mim aqui? Os campos da minha tabela. Então aqui, ó, o que são os campos? São as minhas colunas. Eu venho aqui e eu vou ter meus campos, minhas colunas estão aqui. O segredo aqui, pessoal, o segredo da tabela dinâmica é a gente entender essas 4 variáveis aqui, essas 4 áreas, esses 4 campos que eu posso manipular, tá? Vamos primeiro. O primeiro é um filtro. Esse filtro é um filtro geral. É o filtro geral que eu quero que minha tabela dinâmica siga, tá? Então imagine que eu quero criar um filtro do ano, tá? Então eu vou arrastar o campo ano para cá. Beleza, então tudo que eu colocar aqui abaixo, facilmente eu vou poder filtrar pelo ano que eu quiser, ou no nosso caso, todos os anos. Eu vou criar agora uma sequência das linhas e colunas. O que eu quero mostrar linhas? Quais os subtotais que eu quero analisar primeiro? Eu posso vir aqui, ó, eu quero por trimestre. Então, se eu colocar trimestre em linhas, eu vou ter qual ano que eu quero, que é o meu filtro geral,
e eu tenho primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre de todos os anos, ok? Não, eu quero só analisar a venda trimestral de 97, beleza? Eu tenho aqui só a venda do trimestre que eu defini aqui. Agora eu quero os dados. Quais as colunas que eu vou cruzar com as minhas linhas? Então, eu posso vir aqui e posso pedir países. Então, eu vou vir aqui, vou colocar os países aqui, ó. Vou organizar, ok. Beleza, Diego. E agora, e os dados? Quais os dados que eu vou analisar? Eu quero a venda, não é isso? Então, eu vou colocar a venda onde? Em valores. Tá aí. Uma tabela dinâmica, configurada. Eu tenho a venda trimestral por país, aqui em branco, porque não teve essa venda nesse trimestre. E aqui no final eu tenho o subtotal. Olha que legal, pessoal. Eu tenho o subtotal por trimestre e eu tenho o subtotal por país, tá? E aqui eu vou ter o meu subtotal por trimestre e o meu total geral da minha análise, da minha pesquisa. Ah, Diego, mas beleza. Vamos filtrar agora por ano? Ok. Eu quero só 97. Tá lá, só 97. Poxa, Diego, mas eu tô achando que a minha tabela tá muito comprida, não tá legal visualizar. A gente pode fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui e eu quero mudar a forma de visualizar minha tabela. Facilmente eu vou vir aqui, eu vou tirar país daqui, ok? Vou colocar as colunas o trimestre e nas linhas o país. Tá aí, ficou legal? Ficou melhor? Quem que vai analisar isso? Quem que vai definir isso? Ah, Diego, ficou melhor ou pior? Você que está analisando os seus dados. O que você tem que entender é que você pode ter várias formas de visualização dos mesmos dados. E aí você vai extrair as informações que você precisar. Poxa, Diego, mas minha planilha está sem formatar. Beleza, eu posso formatar normalmente. Vou pôr grade, ok? Vou definir esses números como moeda, ok? Aí, ó, formatação normal, simples. Quero analisar o ano de 98, eu tenho uma análise. Poxa, Diego, mas o 98 só teve 2 trimestres. É, isso mesmo. Provavelmente, com certeza, sua planilha em 98 só tem a análise dos 2 trimestres, beleza? Mas, Diego, mas sumiu minha área de direito aqui. Ok, é só você clicar na área da planilha, beleza? Olhe e repare bem aqui, ó, quando eu clico na área da planilha, o Excel habilita essas duas abas para mim, tá? Que é onde eu vou poder fazer algumas alterações, algumas análises melhor, tá? Então, por exemplo, designer, eu posso mudar o designer da minha planilha. Ó, legal. Beleza? Posso mudar o design, eu posso pôr linhas, eu posso pôr colunas, depois minha grade. Então eu tenho duas formas de formatar minha área dos dados. Eu tenho a parte que eu posso formatar simplesmente igual eu sempre faço, eu posso vir na área de design, tá bom? Analisar, na aba analisar, algumas configurações que eu posso inserir, tá bom? Eu posso alterar a fonte de dados, mudar com a planilha que está buscando os dados, ok? Eu posso atualizar, se eu autorizei a minha planilha, os dados da minha planilha, posso vir aqui e atualizar para ela fazer nova consulta. Posso inserir segmentação de dados. Eu posso fazer filtros, por exemplo, por trimestre. Ok? E aí eu consigo rapidamente fazer filtros. Vou colocar aqui tudo. Só a análise, a aba análise é mais a questão da exploração mesmo. No campo valores, eu posso alterar os valores. Eu quero colocar a média, por exemplo. Consigo colocar a média. Eu posso inserir facilmente também um gráfico dinâmico, esse. Então ele me traz a venda por trimestre. Se eu quiser apenas um trimestre, beleza? Aí, pessoal, conseguimos explorar bastante nossa tabela dinâmica, o que eu acho que vocês podem perceber que é um recurso muito poderoso. E vocês podem perceber também que é um recurso simples de utilizar, não é difícil, e ele te dá muitas informações. Então,
Aguardo vocês na próxima semana e até mais.